Mateus 18:3, diz assim: e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Ser como criança. Criança, irmãos, é assim, humilde. A criança tem o desejo de aprender. A criança é dependente. E só como criança, para se pertencer ao reino dos céus ou de Deus. Sabemos que quando a Bíblia foi escrita, era muito comum entender sobre reinos. Nós que estudamos, pelo menos um pouquinho, quem estudou um pouquinho, né, sabe sobre reino. No passado havia aquela coisa de um reino conquistar outro reino, olhando para o mundo físico, né? Por exemplo, o Brasil foi descoberto pelo reino de Portugal, e Portugal mandava aqui até que houve a independência. E quando se fala de reino espiritual, como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Reino espiritual tem dois reinos, né? O reino de Deus e o reino das trevas. Pertence ao domínio de Deus, pertence ao reino de Deus. Diz o Senhor Jesus, é preciso se converter como criança. Por que devemos ser criança, irmãos? Para pertencer ao reino. Ser criança, irmão, não quer dizer ser irresponsável. Criança não tem responsabilidade, então tem que ser como criança. Então, eu não preciso ser responsável, não se trata disso, não. A criança tem a sua responsabilidade também, tem as suas lidas também, dentro da sua circunstância, da sua situação, né? Criança tem também, daqui a pouco começa a brincar com os amiguinhos, chega com uma certa idade, né? De repente tem facilidade de brincar com um, mas o outro já é meio briguento, já é uma lida, né? Daqui a pouco vai para a escola, tem tarefas para fazer, entende? Então a criança também tem as suas lidas, e a criança precisa aprender a ser responsável com a sua escola. Então, quando a Bíblia diz ser como criança, não significa ser irresponsável, né? Que a criança também tem aí as suas lidas, mas ter fé, ser humilde como criança. A criança, ela demonstra fé. A criança não sai dizendo que tem fé. Tem muito crente aí que fica exibindo a fé. Fé não se exibe, fé se põe em prática. Eu já disse aqui uma vez que eu ouvi um pregador na televisão, evidentemente que esse negócio é mais na televisão, né? Pregando, convidando as pessoas para irem lá naquele lugar lá, que resolveriam os seus problemas. E esse pregador teve a ousadia de dizer, olha, você não precisa nem ter fé, pode vir aqui que a minha fé vai resolver o seu problema. Eu falei, opa, cabra boa, hein? Pode vir aqui que a minha fé vai resolver o seu problema, você não precisa nem ter fé. Interessante que sempre quando Jesus curava alguém, dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, né? Mas o pregador lá disse, não precisa nem ter fé, vem aqui que eu resolvo o seu problema, a minha fé vai resolver o seu problema. Então, exibindo uma fé, nós não vemos uma criança exibindo uma fé. Na verdade, uma criança nem sabe o que é exatamente ter fé, mas ela vive pela fé, em uma total dependência. Uma criança depende completamente dos pais, completamente dos pais. Então é isso, olha, você precisa ser como uma criança, depender completamente de Deus, depender completamente do Pai Celestial. É isso, olha, você tem que ser como uma criança, você tem que ter desejo de aprender, você tem que ter humildade, ser humilde, porque a criança é humilde, né? A criança é humilde. A criança briga com outro amiguinho, daqui a pouco não passa 5 minutos, estão brincando, né? É humildade. Agora adulto não, né? Adulto é cheio de conversa, né? É cheio de coisa. Discutiu com a pessoa ali, e para aquilo voltar a ser como era antes, é complicado. O adulto é assim, mas a criança não está nem aí, né? Brigou com um amiguinho hoje, amanhã está de boa.
Jesus tem que ser como uma criança, tem que ser humilde, tem que aprender a ser dependente do Senhor. A criança, irmãos, ela é inocente, ainda não cometeu o pecado propriamente dito dela, por não saber discernir entre o certo e o errado. A criança já nasce com a sua natureza pecaminosa, já é pecaminosa por natureza, mas por não saber discernir entre o certo e o errado, ela é inocente diante de Deus. Tanto é que o Senhor diz aqui, olha, se você não se fizer como uma criança, não tem como entrar no reino dos céus. Como é que um adulto pode ser inocente diante de Deus? Só recebendo Jesus como Senhor, como Salvador, que Ele apaga os seus pecados, aí está como inocente diante de Deus, Então tem que se fazer como criança. A criança, enquanto é inocente, tem esse privilégio, inclusive, de ter anjos a seu favor. Numa cultura onde não se conhece a Bíblia, se costuma dizer que cada um tem anjo da guarda. Isso não é verdade, a criança tem. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, quer dizer, podemos dizer que a criança tem anjo da guarda? Podemos. Por quê? Porque é inocente. É inocente. O texto está dizendo. Jesus está dizendo isso aí. Os anjos estão ali, em sintonia com a criança, em sintonia com Deus. Em sintonia com a criança, em sintonia com Deus. Como criança, irmãos, precisamos também de anjo protetor. Porém, somos adultos e não somos inocentes como a criança. Só podemos ter um anjo a nosso favor se formos reverentes a Deus. Por isso não é correto dizer que todo mundo tem um anjo da guarda. Não é verdade, a criança tem. E o adulto só se for reverente a Deus. Diz aí, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Temer ali tem o sentido de ser reverente a Deus e os livra. A Bíblia não está dizendo que todo mundo tem um anjo, não está dizendo isso, mas diz que é aquele que é temente tem. Aquele que é temente a Deus tem anjo do Senhor. Eu vou ler um texto que não está lá, irmãos, que é Hebreus 1,14, diz assim, falando de anjo: não são porventura todos eles, está falando de anjo, eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então o crente salvo ele pode dizer, eu tenho um anjo da guarda. Nós não usamos muito esse termo, porque é um termo assim meio fora do contexto evangélico, mas podemos dizer, não é errado, não é errado, porque aqui diz, o Senhor diz, os anjos são ministradores enviados para servir a favor daqueles que herdam a salvação. É claro que não podemos cair no erro, como houve erro no passado e como hoje há ainda por aí, de cultuar a anjo, a oferecer alguma coisa a anjo ou pedir alguma coisa a anjo. Não. Nós não pedimos para anjo, pedimos para Deus. E Deus, querendo, envia o seu anjo. Se pedir para anjo, não adianta, vai. É até pecado porque está confiando num ser que não é todo-poderoso, não tem poder, é submisso a Deus. São servos de Deus, como nós somos servos de Deus também, O João, lá em Apocalipse, quando viu um anjo, se inclinou para o anjo lá, e o anjo, não se inclina para mim não, porque eu sou anjo igual, eu sou um servo de Deus igual você, O anjo é um servo de Deus na estrutura espiritual, e nós somos servos de Deus no material, no físico desse mundo que estamos. Mas tanto o anjo como o crente são servos de Deus. E diz aqui Hebreus 1,14 que os anjos aí são enviados por Deus, é Deus que envia,
para favorecer aqueles que vão herdar a salvação. Então, por isso diz lá, já no Antigo Testamento, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tá? Então, se você tem uma vida temente a Deus, se você temer significa ali ser reverente, né? Se você é reverente a Deus, tem uma vida de temor a Deus, então você sabe que tem o anjo do Senhor em volta de você. É um privilégio. A criança tem, ela é inocente, né? Agora, o adulto, para ter, aí ele precisa ser reverente, senão não. Então, quer dizer, quer usar o termo anjo da guarda? Não cai muito bem para nós, não. Mas tudo bem, não é pecado. Não é pecado. Agora, dizer que todos têm um anjo da guarda, não. Aí já não. Porque a Bíblia diz, é preciso ser reverente. Aquele que é reverente pode dizer que tem. Se não for reverente, não tem não. Tá? E aqui Hebreus confirma. Não são, porventura, todos eles espírito, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Parecer, como criança, irmãos, que nós vamos oferecer a Deus um louvor aceitável. Olha o que diz o Senhor. O Antigo Testamento diz lá, o salmista, e Mateus também o Senhor diz. E perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e de criança de peito tiraste o perfeito louvor. Interessante isso, né? Criança que não fala, criança que é inocente, de repente está mamando a criança de peito, né? E ali está o perfeito louvor. Talvez a gente não consiga entender de uma forma 100% isso, talvez até foge da nossa razão, né? É da criança que tira o perfeito louvor, né? Precisamos agir com o sentimento de criança, o sentimento puro, para que tenhamos nosso louvor perfeito também. Quando eu digo perfeito, não é afinado 100%, porque uma pessoa pode cantar perfeitamente desafinada. Eu, por exemplo, sou desafinado. Não se trata perfeito, não se trata de um louvor assim, totalmente afinado, que não possa desafinar. Não é isso. É claro que vamos cantar para Deus, vamos procurar fazer o melhor, evidentemente que sim. Mas quando eu digo perfeito, não é nesse sentido, perfeito no nosso entendimento. Olha, a pessoa canta de uma forma perfeita, não desafina, é certinho. Não, o perfeito para Deus não é isso. O perfeito para Deus é partir de um coração puro, né? Então, precisamos ter uma vida de reverência a Deus para que o nosso louvor seja assim perfeito. Quer dizer o quê? Aceito por Deus. O louvor de uma pessoa pode ser aceito por Deus e pode também não ser aceito por Deus. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, irmãos, mas se argumenta tanto acerca de cantores gospel, tem talento para cantar, dom para cantar, e canta algo tão maravilhoso, e às vezes tais cantores não são assim tão espirituais. A pessoa tem um vozeirão, canta tão bem, e de repente a criança, para Deus é um louvor perfeito, e o camarada cantando de uma forma maravilhosa. Não. Né? Então é preciso humildade. É claro que tem conjunto que tem muita despesa e tal, fica caro. Sim, claro, a gente tem que entender isso. Mas a pessoa se dá o luxo de não aceitar vir de São Paulo para Jacupiranga numa van, porque não é confortável. Então, são exemplos, né? São exemplos, né? Cantam, tem um dom, tem um talento, mas daí? Como é que Deus vê isso? Né? Por isso estou dizendo, cantar de uma forma perfeita para Deus não é com esse talento todo, porque muitos têm talento, outros não têm para cantar, não. Eu não tenho esse talento, né? Mas assim, cantar com o coração puro, como criança, como criança, diz o Senhor, é da criança que eu tiro o perfeito louvor. A criança não está nem cantando, está chorando. Para Deus é um louvor, né? De repente o cidadão canta, olha que voz maravilhosa. Não significa nada para Deus.
É isso, irmãos, que o Senhor está nos ensinando com esse texto aí, não é? O louvor perfeito, né, é daquele que vem de um lábio puro, que vem de um coração puro, sem mágoa. Senão o louvor é apenas um som dos lábios que não honra nada. Diz o Senhor: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Mateus 15, 7 e 8. Honra apenas com os lábios. Tem um talento, tem uma voz, mas é só os lábios. Lá dentro não tem nada. Não tem nada. Né? A Bíblia é clara, né, irmãos? A Bíblia é clara. Não entende isso quem não quer. Não entende quem não quer. Não é verdade? Não entende quem não quer. Muito simples. A Bíblia não é difícil de entender. É muito simples. Né? Diz o Senhor: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Está longe de mim. A criança serve de referência a quem quer servir ao Senhor. Por isso, diz o Senhor: quem não se fizer como criança, não tem parte do meu reino, não. Pode dizer que tem, pode dizer que é crente, pode dizer que é filho de Deus, pode dizer tudo isso, a boca é livre para falar o que quiser, né? Não é, né? Então, irmãos, humildade, desejo de aprender, reconhecer a dependência, né? E ser sempre reverente ao Senhor. É isso que nos coloca, né? Com o coração puro. Temos aí anjo, né, ao nosso redor, e o Senhor recebe o nosso louvor, mesmo sendo imperfeito, porque o nosso louvor só será perfeito na glória, mesmo sendo imperfeito, mas Ele recebe como perfeito, se o nosso coração for como um coração de criança. É simples assim. É simples assim. O resto é o homem que inventa. Mas o Evangelho é só isso. O que passa disso é o homem que está acrescentando. Né? Irmãos, que sejamos assim, que o nosso coração seja assim, que reconheçamos a nossa dependência do Senhor, que temos um coração puro, humilde, e é assim que o Senhor vai receber o nosso louvor como puro, e é assim que de fato estamos no reino dos céus. Que sejamos assim, para a honra e glória do Senhor. Amém?